tem sido para você conviver profissionalmente com pessoas de diferentes idades? Trabalhar com pessoas de diferentes idades traz muito desafio do ponto de vista tanto do empreendedor como de qualquer trabalhador em si. Pessoas com diferentes idades trazem conteúdos extremamente diferentes, experiências extremamente diferentes e jeitos de lidar com as situações, os problemas, também de maneira totalmente diferente. O mais importante que a gente enxerga disso tudo é o quanto a pessoa tem que estar disposta a ensinar, sim, mas principalmente em aprender e entender como é o comportamento de cada um. É um exercício de empatia constante. A gente sempre tem que olhar para o outro e entender que a vivência, as experiências dele são diferentes das nossas. A gente tem conversado um pouco sobre isso aqui e tem falado de que as pessoas mais velhas, né, as pessoas mais experientes, elas têm uma bagagem gigante e elas já passaram por outras empresas e podem trazer melhorias de processos, né, trazer novas ideias para a empresa. E as pessoas mais novas, elas trazem a tecnologia, elas trazem a energia, elas trazem a vontade de aprender. Mas muitas vezes falta um pouquinho de maturidade para ter a humildade de entender que está começando um processo do zero e que naquele momento está ali para aprender. As pessoas mais velhas podem sim ter mais experiência, mas essa experiência pode ser algo que precisa ser também renovado. Então é importante que essas pessoas estejam cientes e estejam dispostas a aprender com quem está chegando agora, com quem tem menos experiência, com quem está vivendo numa era diferente, com mais tecnologia, com mais rapidez, com mais comunicação e conectividade. Às vezes a pessoa está acostumada a fazer um processo que leva muito tempo e agora com o uso de diversas ferramentas esse processo pode levar minutos. E aí, se a pessoa mais velha não estiver disposta também a aprender como fazer isso de forma mais rápida, acaba que ela pode criar uma resistência e um bloqueio dela com a empresa ou com a função. E aí vem aquela história, né? Eu não sirvo mais para trabalhar nessas empresas, eu vou ser substituído e etc. Uma outra coisa que é interessante e que eu tô vivendo isso na figura de gestor é que a gente tem pessoas com 19 anos e pessoas com mais de 60 anos trabalhando na mesma empresa. E além disso, eu atendo a clientes que também têm uma faixa de idade muito diferente. Se eu não estiver disposto a adaptar a minha linguagem, adaptar o meu jeito de repassar as informações para uma pessoa que tem 55 anos ou para uma pessoa que tem 19, eu não vou conseguir passar uma mensagem clara. A mensagem não é única para todo mundo. A mensagem precisa ser adaptada a cada pessoa que está recebendo, né? E é muito importante que você tenha ciência de que independente se você é empreendedor ou não, você está lidando com pessoas de diferentes perfis. Então, tenha consciência sempre, você como pessoa, né, que você precisa estar disposto a ouvir, a aprender e a ensinar com muita paciência e muita tranquilidade, porque tem pessoas que são mais rápidas e tem pessoas que são mais lentas, demoram mais. E isso independe da idade, inclusive, né? Isso pode ser do estilo de trabalho de cada um. A gente trouxe aqui a idade como tema central, mas na realidade as pessoas são diferentes. E a gente convive todos os dias com pessoas, seja no trabalho ou não. Como o Luiz trouxe, às vezes na sua empresa, mas também com os seus fornecedores, com os seus clientes, você está se relacionando o tempo inteiro. Então é preciso um exercício de empatia muito grande, porque cada um tem uma realidade, uma experiência, um estilo de vida. Nessa última semana que passou, eu recebi um fornecedor, né, através de uma reunião por Skype, e essa pessoa devia ser uma pessoa nova, sei lá, tinha seus 22, 23 anos, eu tenho 33, e essa pessoa começou a falar comigo como se ela fosse, primeiro, a minha melhor amiga, falando um monte de palavrão no meio da conversa, e falando da nossa equipe, né, das pessoas que trabalham comigo de uma maneira muito pejorativa. Ah, se esses caras não fizeram, são todos uns filha da mãe, né? O mãe com certeza não foi bem assim. Não foi essa palavra. E aí, aquilo foi me incomodando a ponto de eu chegar para essa pessoa e dizer assim: olha,
eu não estou gostando da maneira com que você está falando e eu acho que isso não é legal. A minha equipe não é essa equipe que você está descrevendo. Então, ela simplesmente pegou a linguagem que ela achou que seria a linguagem ideal, porque eu sou uma pessoa nova, né? Isso. Nova. Sou novinha ainda, vai. E achou que era meu melhor amigo e não era, entendeu? Ela não me conheceu, ela não adaptou a linguagem. Tem que tomar muito cuidado com essa adaptação da linguagem, né? Não é porque é uma pessoa jovem que ela deve ser tratada com uma informalidade extrema. Questão de tu falar palavrões com uma pessoa que tu nunca viu, né? Acho que não é o caso, até porque a gente está numa conversa profissional. Então, exige também uma postura profissional, né? Eles não eram melhores amigos. Então, a gente tem que ter esse cuidado sempre, sempre, em tudo na nossa vida. Gente, bizarrice não rola. Tem que ter filtro, tem que adaptar a linguagem e tem que realmente interpretar a pessoa que você vai passar a mensagem ou interpretar a mensagem da pessoa que você está conversando e está passando para você. Inclusive, existem algumas profissões que a gente sabe que isso precisa acontecer. Uma coisa que acontece muito com a gente, dependendo do restaurante que a gente vai, o garçom chama a gente de senhor, de senhora, o que pra gente é estranho, porque a gente tá, né, na casa dos 30 anos, mas a gente entende que para aquele garçom é importante chamar a gente assim, porque ele foi treinado dessa forma e é uma postura que é exigida dele. Então, tudo tem uma questão também da profissão, do treinamento que é dado, né, para a pessoa. A gente precisa entender que há momentos que a formalidade ela é necessária, que tem momentos que a gente pode ser mais informal, mas sempre com base no respeito e na empatia. Gente, se esse vídeo fez sentido para você, curta, compartilhe. Segue a gente nas redes sociais que a gente vai continuar produzindo muito conteúdo para vocês. É isso aí, até mais. Tchau!